Nos bastidores da política internacional, uma decisão silenciosa começa a gerar preocupação em diversos setores do Brasil. Uma medida que, à primeira vista, parece apenas burocrática, mas que pode desencadear efeitos profundos nas relações diplomáticas, econômicas e até de segurança entre dois países historicamente próximos. Autoridades dos Estados Unidos passaram a considerar oficialmente a possibilidade de classificar duas das maiores facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas estrangeiras. Para muitos analistas, essa não é apenas uma mudança de classificação jurídica. Trata-se de um movimento que pode alterar completamente a forma como essas organizações passam a ser tratadas no cenário internacional. Segundo informações que circulam em Washington, documentos preparados por órgãos de segurança e justiça norte-americanos já teriam sido finalizados. O material passou por diferentes setores do governo e estaria aguardando apenas os trâmites finais para seguir adiante no Congresso dos Estados Unidos. Mas a grande pergunta que surge é inevitável. O que realmente muda se essa decisão for confirmada? Para entender o peso dessa possível classificação, é preciso olhar para o contexto mais amplo da estratégia norte-americana nos últimos anos. Desde que voltou ao poder, o governo de Donald Trump tem adotado uma abordagem mais dura contra o crime organizado internacional. Em vez de tratar o narcotráfico apenas como um problema policial, a nova estratégia busca enquadrar certas organizações como ameaças diretas à segurança nacional. Nesse novo cenário, diversos grupos criminosos da América Latina passaram a ser analisados sob a ótica do terrorismo. Mais de 2 dezenas de organizações estrangeiras já foram incluídas nessa lista. Entre elas estão poderosos cartéis mexicanos, além de grupos ligados ao tráfico internacional que operam na Venezuela e em outros países da região. Um exemplo mais comentado envolve o chamado Trem de Aragua, uma organização criminosa originária da Venezuela que passou a ser tratada como ameaça transnacional pelas autoridades americanas. Outro caso polêmico envolve o chamado Cartel de los Soles, que Washington afirma ter conexões diretas com figuras importantes do governo venezuelano, incluindo o próprio presidente Nicolás Maduro. Dentro desse novo panorama, o PCC e o Comando Vermelho passaram a aparecer com cada vez mais frequência em relatórios de inteligência internacional. E não é por acaso. Investigações recentes apontam que essas organizações deixaram há muito tempo de atuar apenas dentro do território brasileiro. Ao longo dos anos, elas expandiram suas redes de influência para diversos países da América do Sul e até mesmo para a Europa. Relatórios da Polícia Federal Brasileira indicam que o PCC possui presença ativa em praticamente todo o território nacional, com atuação registrada em grande parte dos estados do país. Além disso, há evidências de conexões com rotas internacionais de tráfico que passam por países da América do Sul e chegam ao continente europeu, com destaque para operações investigadas em Portugal. Para as autoridades norte-americanas, esse nível de organização e expansão internacional faz com que o grupo deixe de ser apenas uma facção regional. Na visão de alguns setores de segurança dos Estados Unidos, essas organizações passaram a operar como verdadeiras redes criminosas globais. Um episódio recente ajudou a reforçar essa percepção. Em março de 2025, autoridades americanas anunciaram acusações contra um grupo de brasileiros investigados por envolvimento em esquemas de tráfico de substâncias ilícitas e armas no estado de Massachusetts. As investigações apontavam que essas operações estariam ligadas a uma célula associada ao PCC que atuava em cidades próximas a Boston. Segundo os investigadores, a estrutura funcionava de forma organizada, com divisão de tarefas, contatos internacionais e estratégias de movimentação financeira. Esse tipo de operação é justamente um dos elementos utilizados pelas autoridades americanas para justificar a possível classificação como organização terrorista estrangeira. Nos Estados Unidos, a legislação estabelece alguns critérios específicos para que um grupo receba essa designação. Primeiro, a organização precisa ser estrangeira.
Segundo, deve estar envolvida em atividades consideradas ameaças graves ou possuir capacidade de realizar ações que coloquem em risco a segurança. E, por fim, precisa representar algum tipo de ameaça potencial aos interesses ou à segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo relatórios de inteligência, autoridades americanas acreditam que determinadas redes do crime organizado internacional passaram a atingir justamente esse terceiro critério. Mas os Estados Unidos não são o único país a adotar esse tipo de postura. Nos últimos anos, alguns países da América do Sul também começaram a revisar a forma como lidam com essas organizações. Em outubro de 2025, o Paraguai anunciou uma decisão histórica ao classificar oficialmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas dentro de sua legislação nacional. A medida foi acompanhada por reforço militar em regiões de fronteira consideradas estratégicas para o combate ao tráfico internacional. Pouco tempo depois, a Argentina também adotou medidas semelhantes em sua política de segurança. Essas decisões começaram a criar um novo ambiente político na região, onde o crime organizado passou a ser tratado cada vez mais como uma ameaça que ultrapassa fronteiras. E é justamente nesse cenário que a possível decisão dos Estados Unidos ganha um peso muito maior. Caso Washington oficialize essa classificação, as consequências podem ir muito além de uma simples mudança de nomenclatura jurídica. Uma vez que um grupo é colocado na lista de organizações terroristas estrangeiras, diversas medidas automáticas entram em vigor dentro da legislação americana. Entre elas está o congelamento imediato de ativos financeiros vinculados à organização dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos. Além disso, qualquer cidadão ou empresa americana passa a ser proibido de oferecer qualquer tipo de apoio direto ou indireto a esses grupos. Na prática, isso cria um bloqueio financeiro extremamente poderoso, capaz de atingir redes econômicas complexas que muitas vezes operam de forma indireta. Empresas, intermediários e até instituições que, mesmo sem saber, estejam ligadas a operações financeiras dessas redes, podem acabar sendo investigadas ou sancionadas. Esse tipo de efeito em cadeia costuma atingir não apenas criminosos, mas também setores econômicos inteiros que acabam envolvidos nas investigações internacionais. Mas existe um aspecto ainda mais delicado nessa possível classificação. Um ponto que gera preocupação entre analistas e especialistas em relações internacionais. Porque dentro da legislação americana, quando um grupo é oficialmente considerado uma organização terrorista, ele passa a ser tratado como uma ameaça de segurança nacional. E isso abre caminho para medidas que vão muito além de sanções financeiras. Entre as possibilidades previstas na legislação dos Estados Unidos está a autorização para ações diretas de segurança contra essas organizações, inclusive fora do território americano. Esse detalhe, embora pouco discutido publicamente, é um dos fatores que mais despertam debate entre especialistas. Principalmente porque, ao longo da história recente, decisões semelhantes abriram espaço para operações internacionais de grande impacto. E é justamente nesse ponto que a situação começa a ganhar contornos ainda mais complexos. Pois se essa decisão realmente avançar, o Brasil pode acabar entrando em um novo capítulo das disputas internacionais envolvendo segurança, crime organizado e soberania nacional. Mas até que ponto esse cenário é realmente possível? E quais seriam as consequências reais caso os Estados Unidos decidam seguir adiante com essa decisão? Essas são perguntas que começam a ganhar força nos bastidores da política internacional. E as respostas podem revelar um cenário muito mais delicado do que parece à primeira vista. Nos últimos anos, algumas operações realizadas pelos Estados Unidos mostram que essa possibilidade não é apenas teórica. Em diferentes regiões do mundo, quando organizações passaram a ser classificadas como ameaças terroristas, a resposta americana deixou de ser apenas jurídica e passou a incluir ações diretas de segurança. Um exemplo recente citado por analistas internacionais é a chamada operação conhecida como o Southern Spear. De acordo com relatórios divulgados por veículos especializados em segurança internacional, essa operação teria resultado em dezenas de interceptações de embarcações suspeitas no Caribe e no Oceano Pacífico.
As ações tinham como alvo rotas marítimas utilizadas por redes de tráfico internacional. Em várias dessas operações, embarcações foram interceptadas e destruídas após identificação como parte de redes criminosas ligadas ao transporte de substâncias ilícitas. Alguns meses depois, um episódio ainda mais controverso teria ocorrido na Venezuela. Informações divulgadas por fontes de segurança indicaram que um alvo terrestre ligado a atividades de tráfico internacional foi atingido em uma região remota do país. O caso provocou forte repercussão diplomática e levantou debates sobre os limites da atuação militar em operações contra o crime transnacional. Pouco tempo depois, outro episódio ampliou ainda mais a tensão regional. Uma operação conduzida por forças especiais americanas teria resultado na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, levado posteriormente para território norte-americano para responder a acusações relacionadas ao narcotráfico internacional. Embora os detalhes dessa operação ainda sejam alvo de intenso debate entre especialistas e analistas políticos, o episódio passou a ser citado como um exemplo de até onde podem chegar as ações quando organizações ou governos passam a ser associados a redes de narcotráfico classificadas como ameaças terroristas. Na Colômbia, situações semelhantes também foram registradas após determinadas organizações serem enquadradas nessa categoria pelas autoridades americanas. Poucas semanas depois das classificações, houve aumento significativo de operações de vigilância e interceptação de embarcações suspeitas próximas à costa colombiana. No México, documentos que teriam vazado para a imprensa internacional mencionavam até mesmo a possibilidade de uso de drones em missões voltadas contra cartéis envolvidos em rotas internacionais de tráfico. Mas talvez o precedente histórico mais lembrado pelos especialistas seja um episódio que aconteceu décadas atrás. Em 1989, os Estados Unidos lançaram uma operação militar no Panamá com o objetivo de capturar o então governante do país, Manuel Noriega, acusado de envolvimento com redes internacionais de narcotráfico. A operação provocou grande repercussão global e foi duramente criticada por organismos internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas, que considerou a ação uma violação do direito internacional. Mesmo assim, o episódio permanece até hoje como um exemplo de como questões ligadas ao narcotráfico podem acabar se transformando em crises diplomáticas de grandes proporções. E é justamente por isso que a possível classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas gera tanta preocupação entre autoridades brasileiras. O Brasil possui características muito diferentes de outros países da região. Trata-se da maior economia da América Latina, com forças armadas estruturadas e relações diplomáticas historicamente profundas com os Estados Unidos. Por esse motivo, muitos analistas consideram improvável que qualquer tipo de ação militar direta aconteça em território brasileiro sem algum tipo de coordenação entre os dois governos. Ainda assim, especialistas alertam para cenários intermediários que poderiam surgir caso essa classificação realmente aconteça. Um desses cenários envolve cooperação direta entre agências de segurança americanas e autoridades estaduais brasileiras, especialmente em regiões onde o combate ao crime organizado já é intenso. Em alguns casos, governadores já demonstraram abertura para ampliar parcerias internacionais no enfrentamento às redes criminosas. Outro ponto sensível envolve o impacto econômico indireto dessa decisão. Quando organizações são classificadas como terroristas pelos Estados Unidos, instituições financeiras e empresas ao redor do mundo passam a redobrar seus mecanismos de controle para evitar qualquer tipo de ligação com essas redes. Isso pode gerar efeitos inesperados em setores da economia, especialmente em países onde essas organizações possuem influência em determinados territórios. Mas existe uma pergunta que frequentemente surge nesse debate. Se essas facções provocam tanta violência e medo, por que o Brasil não as classifica oficialmente como grupos terroristas? A resposta está na própria legislação brasileira. A Lei Antiterrorismo, aprovada em 2016, estabelece critérios bastante específicos para que um grupo seja enquadrado nessa categoria.
Entre eles, está a exigência de que os atos tenham motivação ideológica, religiosa ou baseada em discriminação. No caso de organizações como o PCC e o Comando Vermelho, as investigações apontam que suas atividades são voltadas principalmente para interesses econômicos, ligados ao controle de mercados ilícitos. Embora suas ações gerem enorme impacto social e causem medo em diversas comunidades, a ausência de motivação ideológica faz com que juridicamente essas facções sejam classificadas como organizações criminosas e não como grupos terroristas. Essa diferença de interpretação entre legislações nacionais é justamente o que torna todo esse debate tão complexo. Enquanto alguns países defendem que o narcotráfico internacional deve ser tratado como ameaça terrorista, outros preferem manter a abordagem tradicional de combate ao crime organizado. E no meio dessa discussão está o Brasil, um país que convive diretamente com a violência dessas facções, mas que também precisa equilibrar decisões internas com as consequências diplomáticas e econômicas no cenário internacional. Se os Estados Unidos realmente confirmarem essa classificação, o impacto pode ir muito além das fronteiras da segurança pública. Sanções financeiras, restrições comerciais e mudanças na forma como empresas internacionais enxergam o ambiente econômico brasileiro podem surgir como efeitos indiretos dessa decisão. No fim das contas, a grande ironia dessa história é que o país que mais sofre com a atuação dessas facções pode acabar sendo colocado em uma posição delicada no tabuleiro da política internacional. Um cenário onde segurança, diplomacia e economia se misturam em uma disputa complexa que ainda está longe de chegar ao fim. E enquanto essa decisão continua sendo debatida nos bastidores do poder, uma pergunta permanece no ar. Quais serão os próximos capítulos dessa história? Se você chegou até aqui, deixe o seu like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações, porque aqui você acompanha análises profundas sobre os acontecimentos que podem mudar o cenário do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo.